Sabe, por trás de cada diagnóstico, de cada plano de tratamento, existem forças invisíveis ali, em ação. E não são máquinas ou medicamentos, são as próprias moléculas que formam a base da vida. Hoje, a gente vai desvendar como a bioquímica molda, na prática, a saúde de cada paciente. Vamos nessa! E essa é a grande verdade da bioquímica na clínica. Não importa se é um profissional da enfermagem avaliando desnutrição ou da odontologia tratando uma doença periodontal, a base é a mesma, são interações moleculares. Isso aqui não é teoria de livro, não, é a realidade viva dentro de cada paciente. E a melhor forma de enxergar como tudo isso se conecta é com o caso real, né? Então a gente vai usar a história de um paciente para transformar esses conceitos em algo palpável, algo que a gente consegue ver e entender no dia a dia da prática clínica. Então, vamos lá. Conhecendo o nosso paciente. À primeira vista, o que a gente vê? Um senhor idoso com desafios bem comuns, problemas de cicatrização, inflamação, fadiga. Mas para entender de verdade o que está acontecendo, a gente precisa olhar mais fundo, lá no nível molecular. É lá que a verdadeira história se revela. E aqui estão os desafios dele bem claros. Fraqueza muscular, a glicose lá em cima, feridas que demoram para cicatrizar e problemas na gengiva. Podem até parecer coisas separadas, mas na verdade está tudo fundamentalmente conectado. Vamos investigar cada um desses pontos para decifrar o que o corpo dele está tentando nos dizer. Vamos começar pela fonte de energia mais imediata do corpo, os carboidratos. Para o nosso paciente, essa molécula é, ao mesmo tempo, fonte de energia e a raiz de dois dos seus maiores problemas: o açúcar elevado no sangue e a saúde bucal que não vai bem. E essa é a pergunta-chave, né? Como é que pode? A questão não é só a quantidade de açúcar, mas como o corpo e principalmente os micro-organismos na boca processam esse açúcar. A resposta mostra uma conexão direta e impressionante entre dieta, metabolismo e doença. Olha só que interessante a simplicidade desse processo destrutivo. Bactérias que vivem na boca, como a Streptococcus mutans, elas simplesmente fermentam esses açúcares e liberam ácido. É um ataque químico direto aos dentes que é alimentado pela dieta do paciente. Isso ilustra perfeitamente como um problema sistêmico, a dieta, se manifesta ali localmente. E o problema, claro, não para na boca. Esses mesmos carboidratos simples dão aqueles picos de glicose no sangue, sobrecarregando o sistema. E aquela fadiga, a fraqueza do nosso paciente? Bom, o cérebro precisa de um fluxo constante de glicose, não dessa montanha-russa de picos e vales. Essa instabilidade de energia explica muito bem por que ele se sente tão cansado. Ok, agora vamos além da energia. Se os carboidratos são o combustível, as proteínas e os lipídios são os materiais de construção e os mensageiros do corpo. Eles são a chave para a gente entender a dificuldade de cicatrização e a inflamação teimosa do nosso paciente. É bom pensar nas proteínas como se fossem a equipe de construção e reparo do corpo. Sem aminoácidos suficientes vindo da dieta, principalmente os essenciais, o corpo simplesmente não consegue produzir colágeno para fechar uma ferida ou anticorpos para lutar contra uma infecção. É simples assim. Então aqui está o pulo do gato. Massa muscular não é só para ter força. Num estado de estresse, como uma cirurgia, uma infecção, o corpo quebra o músculo para conseguir os aminoácidos que ele precisa desesperadamente. Um paciente com baixa massa muscular, como o nosso idoso, simplesmente não tem essa reserva. O corpo dele está em crise, sem matéria-prima para se reconstruir. Isso nos leva a um número que faz toda a diferença. Para um paciente em recuperação, a necessidade de proteína pode saltar para 1,5 grama por quilo por dia. Isso deixa de ser só nutrição e vira uma prescrição terapêutica de fato. É dar as ferramentas para o corpo se curar. E os lipídios? Eles fazem muito mais do que só guardar energia. Certas gorduras são transformadas em moléculas de sinalização superpoderosas, os eicosanoides, que funcionam como um interruptor para a inflamação. Uma dieta desequilibrada pode deixar esse interruptor travado no ligado, o que explica a gengivite persistente do nosso paciente. Agora, vamos juntar todas as peças, porque nenhuma dessas moléculas age sozinha, né? O corpo está o tempo todo fazendo escolhas sobre qual combustível usar e o que precisa ser sacrificado. Entender essa lógica integrada é o segredo para compreender o quadro clínico completo. Esse slide mostra a lógica de sobrevivência do corpo. Com carboidratos disponíveis, tudo certo, mas quando a ingestão é baixa, e isso pode acontecer com um idoso doente que come pouco, o corpo entra em modo de emergência. Ele queima gordura sim, mas para alimentar o cérebro ele faz um sacrifício terrível,
quebra o próprio músculo para fabricar glicose. E aqui está o efeito dominó. Cada desequilíbrio metabólico leva direto a uma consequência clínica para o nosso paciente. Pouca proteína, feridos que não cicatrizam. Excesso de carboidrato simples alimenta a inflamação sistêmica. Falta de energia no geral resulta em fraqueza. Agora a gente vê que os sintomas dele não são aleatórios, são o resultado previsível de um sistema bioquímico sob estresse. Então, a gente volta para o nosso paciente, mas agora com outros olhos. Com esse conhecimento em mãos, a gente não vê mais só sintomas isolados. A gente vê um sistema integrado e começa a entender a linguagem que o corpo dele está usando. Essa frase resume tudo perfeitamente. A saúde é um fenômeno integrado. A inflamação na gengiva do nosso paciente não é um problema da boca, é um reflexo do estado metabólico e inflamatório do corpo inteiro. O tratamento local nunca vai ser 100% eficaz se a gente não olhar para o todo. E essa é a grande lição. Esse conhecimento transforma a prática. Ele nos dá poder para pensar clinicamente, para tomar decisões baseadas em ciência e para comunicar melhor o porquê das nossas recomendações. Permite tratar a causa raiz e não só o que está visível na superfície. E isso nos deixa com a pergunta final. Como é que essa visão, essa dança silenciosa das macromoléculas, vai mudar a forma de abordar o próximo paciente? Como isso vai guiar as perguntas feitas, o cuidado oferecido? Porque o tratamento que realmente funciona, ele começa aqui, nesse nível fundamental.